dia, Wagner Gil, bom dia, Júlio César, bom dia a todos os ouvintes da Caruaru FM. Um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Doutor André Tenório, na semana passada o Congresso derrubou o veto de desoneração da folha de pagamento das empresas, que é a Lei 14.020. Vários segmentos estavam lá. Mas o que é uma desoneração da folha e o que isso influencia numa empresa? Wagner, a desoneração da folha de pagamento, na realidade, ela não é uma coisa nova, né? Ela existe desde 2012, foi criada através de uma medida provisória na época, e a intenção dela é aumentar a quantidade de empregos, a disponibilidade de emprego, né? Diminuindo o encargo incidente de previdência social sobre a folha de pagamento dos empregados. O principal objetivo da desoneração, na realidade, é essa aí. Ela troca um percentual de 20% que as empresas pagam sobre a folha de pagamento por um percentual incidente sobre a sua receita, sobre o seu faturamento. E esse percentual varia de 1 a 4,5%. Durante muito tempo, os governos usam o desconto em folhas, enfim, não cobram impostos, né, de uma forma política, mas várias empresas conseguiram manter seus empregados com vários segmentos, eu poderia dizer, né, com essa redução de impostos nos últimos anos. Porque o governo tentou derrubar através dessa lei, que é a Lei 14.020, para que voltasse essas empresas a pagar normal. O governo queria faturar mais ali, né, com impostos. Veja bem, Wagner, a questão da derrubada do veto, que foi um dos assuntos mais comentados da semana passada, e por isso que eu resolvi trazer esse assunto à Foi tona inclusive hoje. na quarta-feira que nós fizemos a entrevista aqui e foi votado também no Congresso. Exatamente, eu resolvi falar sobre esse assunto hoje justamente por isso. Foi um assunto bastante comentado a semana passada, apesar de algumas pessoas não saberem, não terem conhecimento direito de que se trata a desoneração. Então, desoneração não significa que é uma isenção, uma dispensa de pagamento da contribuição previdenciária. Entendeu? Ela representa uma forma diferente de você pagar a contribuição, certo? Ela é opcional e é evidente que, sendo mais vantajoso para a empresa, ela deve buscar esse benefício. E o que acontece é que o governo ele alegou para vetar essa prorrogação, porque a desoneração, como eu disse, ela existe desde 2012, mas ela tinha um prazo determinado, ela iria terminar em 31 de dezembro de 2020. O Congresso Nacional aprovou uma extensão dela até 31 de dezembro de 2021, uma prorrogação. Mas o governo, o presidente Bolsonaro, vetou essa prorrogação, e quando foi quarta-feira da semana passada, o Congresso derrubou esse veto. Claro que houve um acordo lá, o governo também acredito que cedeu, e praticamente todos os senadores votaram a favor, os congressistas votaram a favor dessa derrubada do veto, e a prorrogação foi ampliada realmente até 31 de dezembro de 2021. Então, com isso aí, quem já vinha se beneficiando da desoneração desde 2012 vai poder continuar utilizando desse benefício até 31 de dezembro de 2021, que são atualmente 17 setores da economia. Como ocorre essa diminuição nos custos sobre a folha de pagamento? Aí, doutor, vamos falar, por exemplo, o segmento. O senhor sabe dizer algum dos segmentos e dar um exemplo como ele está sendo beneficiado? Eu tenho alguns exemplos aqui de segmentos. Por exemplo, o benefício principal, como eu falei, é a substituição. Você vai deixar de pagar uma carga de 20% sobre a sua folha e vai pagar sobre o seu faturamento. Alguns segmentos, como por exemplo, frigorífico, indústria, no caso frigorífico, indústria de tecido, indústria de confecções. Por exemplo, a indústria de confecções, que é bastante forte na nossa região, ao invés de pagar 20% sobre a folha de pagamento dela, que pode ser uma folha alta, ela vai pagar 2,5% do faturamento. Isso aí é um exemplo de que ele vai ter que fazer conta. Nesse caso aí precisa de uma consultoria para saber se vale a pena ou não. Ele tem que fazer conta. O ideal aí, o que nós aconselhamos é que ele converse com o seu contador, e a conta é muito simples. Você vai calcular 20% da sua folha de pagamento e vai calcular o percentual da desoneração que você está sujeito, que pode ser 1, 1,5%, 2,5% ou 4,5%. E vai ver qual é o mais vantajoso. E você vai fazer a opção ou pela desoneração ou por continuar pagando os 20% sobre a folha. Agora, um detalhe importante aí é que essa opção ela tem que ser feita em janeiro de cada ano. Então, quem não está na desoneração esse ano 2020 vai ter que fazer a opção em janeiro de 2021 e vai ser obrigado a ficar na desoneração até dezembro. A partir do momento que você faz a opção, você não pode mudar até o final do ano.
Mas isso aí é um cálculo que tem que ser feito, e sendo vantajoso para a empresa, ela deve procurar esse benefício. Nesse caso, quando o senhor fala 2% do faturamento, esse faturamento tirado das despesas, quem audita isso aí, doutor? Não, isso aí a própria empresa vai fazer esse cálculo, e isso aí vai ser informado à Receita Federal. Se ele fizer o cálculo de forma errada, ele vai ser penalizado. Mas a responsabilidade pelo cálculo e pela opção é da empresa em conjunto com o seu contador. Nesse caso aí, isso é importante, o empresário ter o auxílio aí de um contador, para que ele não possa cometer erro, né? Porque a Receita, se pegar, vai entender que foi feito com maldade, e aí pode prejudicar uma multa. A gente poderia até dar um exemplo aqui de um caso de uma economia. Por exemplo, uma empresa que tem um faturamento de 100 mil reais por mês e que tem uma folha de pagamento de 30 mil. Se ela tiver na desoneração no percentual mais alto, que é 4,5%, ela vai pagar R$ 4.500 em cima do valor do faturamento dele. Se ele fosse pagar 20% sobre a folha, ele iria pagar R$ 6 mil mês. Então, quer dizer, ele tem uma economia de R$ 1.500 ao mês, que isso aí vai representar R$ 18 mil no ano. Entendeu? Isso aí é um exemplo básico. A gente sabe que, claro, que tem faturamento maiores aí, e tem folhas maiores. Tem empresas que a folha abrange, compromete 50% do seu faturamento, dependendo da atividade. Doutor, e por isso que a gente viu que muitos empresários chiaram, né, quando disseram que o governo não ia renovar essa questão. E aí correram para os deputados, para os senadores, para que o Congresso derrubasse esse veto. Nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, porque o governo também precisa arrecadar, o empresário também precisa pagar o imposto. O senhor acha que o Congresso acertou ou o presidente estava certo? Não, eu acredito que o Congresso acertou pelo seguinte: além de nós estarmos ainda num momento de pandemia, isso aí é mais um ato que vai beneficiar e vai ajudar os empresários a manterem os empregos. Para você ter uma ideia, esses 17 setores aí que são beneficiados pela exoneração, eles geram 6 milhões de empregos. O senhor tem algum desses setores aí? 6 milhões de empregos. A gente tem indústria, frigorífico, por exemplo, indústria de tecido, confecções, calçados, empresas jornalísticas de radiodifusão, transportes de carga e de passageiro. Então, que tem uma economia também que reflete em toda a cadeia. E aí, de repente, com a queda desse faturamento que teve aí, que todo mundo teve com essa pandemia, se você aumenta uma carga tributária, o cara vai fazer o quê? O cara vai demitir. Exatamente. As empresas de call center também, que muita gente não fala, mas que elas empregam muita gente. Nós temos um exemplo aqui em Caruaru, elas também têm um benefício, uma empresa que emprega muita gente. A área de TI... Aqui em Caruaru são 1.500 mais ou menos empregados, né? É um exemplo. A área de TI também, que muita gente não liga às vezes, mas a área de TI está em crescimento. Eu estava vendo a notícia ontem, inclusive, que o Porto Digital aqui em Recife está com 3.200 vagas de emprego aberto. Isso é vaga para o pessoal mais jovem que está ingressando no mercado de trabalho. Então, esse tipo de incentivo vem beneficiar. Como eu disse, são 6 milhões de empregos nessa área, que está sendo, nesses 17 setores que estão sendo beneficiados. E, por outro lado, o governo alega que vai ter uma queda de arrecadação de 10 bilhões e meio no ano de 2021 por conta disso, certo? Mas aí o governo vai ter que arrumar outras formas de rever isso aí, o seu orçamento, talvez cortar despesas, cortar custos, e evitar a todo custo a criação de um novo imposto para compensar essa perda. Você acha que chegou a hora de o Brasil fazer uma reforma tributária? Existe a questão do imposto único, ou no nosso país é uma utopia, dado o tamanho da federação, a questão dos estados também que trabalham alguns tributos de forma diferente? A questão do imposto único é complicado, principalmente por conta das legislações estaduais, né, dos tributos estaduais, principalmente o ICMS, que é bastante complexo. Mas a reforma tributária ela tem que ser feita, é necessária, e a desoneração deve fazer parte dessa reforma tributária, porque se hoje ela atinge 17 setores, ela poderia atingir todos os setores, poderia ser uma opção para todos os setores. Se você tem empresa, você vai fazer o cálculo e vai ver o que é mais vantajoso, pagar sobre o seu faturamento ou pagar sobre a sua folha. Porque sobre o faturamento a vantagem é o seguinte: se o faturamento aumenta, você vai pagar mais. Mas se você tem uma queda de faturamento, como nós tivemos esse ano, você vai pagar menos. E a sua folha de pagamento, geralmente ela é estática, ela se mantém numa média, sempre na mesma média. Aí quando a gente fala nessa desoneração, nessa diminuição de queda de pagamentos, o que é que fica retido? O que não é repassado? É o FGTS, é o INSS, é esses órgãos que perdem, doutor, que deixam os recursos irem para lá? Não. Na realidade não tem uma perda, porque os demais direitos trabalhistas do empregado, inclusive o FGTS, eles são mantidos. A contribuição previdenciária, ela é paga por duas partes. O empregado paga uma parte, que é descontado dele na folha de pagamento,
e a empresa paga outra parte, que corresponde a mais ou menos 27, 28% do valor da folha. Então, a desoneração ela faz o quê? Ela tira desses 28%, 20%, você paga somente os 7 a 8% e você vai pagar sobre o faturamento. Então, na realidade, você não está deixando de pagar, você está trocando, substituindo a forma de você pagar a contribuição previdenciária. É somente uma troca de contribuição. A empresa pode fazer essa opção a qualquer momento ou existe um período determinado? Não, ela tem que fazer em janeiro, ou então se ela estiver iniciando a atividade no primeiro mês de início da atividade, e depois que ela fizer essa opção, ela tem que permanecer até o final do ano nisso aí. Tem Por 12 meses. Até dezembro do mesmo ano. A única diferença que tem aí, o único detalhe que a gente tem que lembrar é o setor de construção civil, que é um setor que emprega muita gente também, e também é beneficiado pela desoneração. É que construção civil é o seguinte, a desoneração ela não é anual, ela é baseada no período da obra. Então, vamos dizer, se a empresa de construção civil iniciar uma obra esse mês, fizer a opção pela desoneração, ela vai ficar recolhendo sobre a desoneração até o final da obra. Então, a obra pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Normalmente um prédio aqui em Caruaru de 4 a 5 anos. 4 a 5 anos. Ela vai pagar desoneração, o recolhimento da contribuição previdenciária até a conclusão da obra, desde que ela seja o responsável pela inscrição da obra na Previdência Social. Como o governo faz para fiscalizar isso aí? De repente o cara está omitindo informação aí, doutor? A Receita Federal, acontece muito, a gente sabe, né? A Receita Federal hoje tem inúmeros meios de fiscalizar isso aí. Todos são informações eletrônicas, são transmitidas pela contabilidade das empresas para a Receita Federal. E através de cruzamento de dados ela tem como saber se a empresa está recolhendo corretamente a desoneração ou não. No caso, se não tiver, quem fica com o ônus da responsabilidade na justiça? O contador ou o empresário? Não, o responsável, o sujeito passivo aí no caso é a empresa, é responsável pelo pagamento. Agora é claro que se ficar caracterizado que houve dolo, que houve intenção de sonegação, aí a história muda de figura, caracteriza crime de sonegação fiscal e o contador pode responder solidariamente. E consequentemente vai responder também no conselho, né? Exatamente. Podendo correr o risco de ter sua... A questão de não pagar, você fez tudo direito, calculou corretamente, informou, mas não pagou. Aí é uma situação, você não está sonegando, você declarou, mas não pagou. É um débito, esse débito vai ser cobrado, vai ser inscrito em dívida ativa, vai para a execução fiscal, procedimento normal. Mas é diferente de você sonegar a informação. Por exemplo, de você dizer que seu faturamento foi menor do que o que realmente foi, para pagar menos a desoneração. Aí isso aí caracteriza crime de sonegação fiscal. 7 horas e 47 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e na volta eu vou perguntar ao doutor André Tenório em questão ao 13º salário, porque está chegando aí 30 de novembro e já se aproxima para a iniciativa privada liberar a primeira parcela. O intervalo é rapidinho, é VaptVupt. Não é isso, doutor? Esse ano vai ter um... aí saber quem ficou no plano do governo e não ficou, se vai receber, se não vai. E na próxima semana eu vou trazer um material sobre isso detalhado, para quem teve redução e para quem teve suspensão. Porque há divergências de entendimento. Tem gente que entende que é de uma forma, outros entendem de outra. Mas vai ser bem diferente. Você acha que tem que pagar integral? Eu acho que o empregador deveria fazer essa opção. Se o empregador for ser prejudicado, o empregador deveria fazer essa opção. Pelo menos eu estou orientando a fazer isso. Para pagar. Porque é o seguinte, no caso da suspensão, realmente se você suspender o contrato de trabalho, ele não vai entrar no cálculo. Porque o contrato é como se você tivesse um benefício previdenciário. O contrato está suspenso e não gera direito. Mas no caso da redução, eu acho que deveria pagar. Porque fica difícil de você calcular e ele não vai receber do governo isso. Então vai ficar prejudicado. E teve um cara que estava recebendo 70% do governo trabalhando e recebendo 30% do patrão também, né? É outro caso, né? Vamos lá. O patrão de repente vai querer pagar 30%. Isso aí é o caso da redução, né? Tem uma corrente que defende que esse pague integral. Lá, forma hora, tá na 7 horas e 49 minutos, a gente segue aqui com o doutor André Tenório, no Vanguarda Entrevista, iniciando a conversa aqui sobre a desoneração da folha de pagamento após a derrubada do veto
de artigos da Lei 14.020, que aconteceu na semana passada, e ele explicou aqui como ocorre essa diminuição, desde quando existe a desoneração e como saber se é vantagem fazer opção ou não. E a gente vai falar um pouquinho agora também em relação ao 13º salário. A partir do dia 30 de novembro, se eu não me engano, doutor, o senhor me corrija se eu estiver errado, inicia-se as datas na iniciativa privada para pagamento da primeira parcela. Tem um prazo de pagamento e a segunda, se eu não me engano, vai até 20 de dezembro. Exato, Wagner. Normalmente, a primeira parcela do 13º salário ela deve ser paga até, no máximo, dia 30 de novembro. Algumas empresas optam por pagar antes, mas o prazo final realmente é 30 de novembro para se pagar 50% do que é devido ao empregado. E a segunda parcela é paga até o dia 20 de dezembro, tradicionalmente. Esse ano foi um ano atípico, né? Muita gente ficou afastada, muita gente teve redução de salário, redução de jornada. Como fica a questão do pagamento? Esse ano realmente é um ano atípico, né, em todos os sentidos, e atinge também essa questão do 13º salário. Então o que é que acontece? Para quem teve o contrato suspenso, certo? O entendimento hoje é de que se o contrato ficou suspenso, ele não vai entrar no cálculo do 13º. Então, se você iria receber o 13º integral correspondente a 12 meses que você trabalhou, mas você passou 3 meses de contrato suspenso, você vai receber proporcional aos 9 meses 9/12 que o contrato estava ativo, vamos dizer assim, né? Que não estava suspenso. Agora, nessa questão aí, praticamente é pacífico que o cálculo vai ser esse. O empregado, infelizmente, vai receber menos o 13º, porque o período que ele estava afastado não vai entrar no cálculo. Seria a mesma, comparando com uma situação se você, por exemplo, tivesse benefício previdenciário, que suspende também o contrato. Então, durante esse período de suspensão, o empregador não tem que lhe pagar o 13º sobre esse período que você ficou parado. Mas o complicador da situação aí é mais em relação ao pessoal que teve redução no valor do salário e no horário de trabalho, né? Reduções permitidas pela medida provisória, que foi de 30%, 50% ou 70%. Nesse caso aí há divergências, porque tem uma corrente que entende que ele vai receber proporcional ao salário que ele percebeu naqueles meses, que o salário dele foi reduzido, e tem outra corrente que defende que não, que tem que ser pago integral. Então isso aí não é pacífico ainda e pode ser que seja questão até de discussão a nível judicial, mas que vai ter que ser definida uma situação. O empregador vai ter que fazer a opção, né, que melhor convier para fazer esse pagamento, que eu entendo que deve ser feito da melhor forma, que não venha prejudicar o trabalhador. Mas a gente não prejudicar o trabalhador e de repente o patrão que já perdeu tanto no ano ser obrigado a cumprir com aquilo de forma íntegra, também ele vai perder. Só acho que seria o momento de sentar patrão, empregado e sindicato e ter um bom senso aí. A lógica seria pagar proporcionalmente. Se o cara passou 6 meses afastado ali recebendo sem trabalhar, então ele receber 6 meses do 13º. Se ele teve uma redução de 30%, redução de 30% naquele período. Exatamente. Como a SAP Consultoria tem orientado seus clientes, isso doutor André aí, Tenório? a gente tem orientado o seguinte: primeiro tem que se fazer as contas e ver como é que seria a forma de pagamento e chegar a um consenso, chegar a um acordo. Já que a legislação é omissa nesse sentido, no caso da redução, no caso da suspensão, acho que não resta dúvida, vai ser proporcional e infelizmente quem estava com contrato suspenso vai receber menos. Mas quem estava trabalhando, mas não estava trabalhando em tempo integral, aí deve ser feito o cálculo e deve ser negociado, como você bem falou, deve ser negociado para ver a melhor maneira que nem prejudique o trabalhador, mas também não sacrifique o empresário, que também já foi bastante sacrificado esse ano. E se não tiver um empresário, não vai ter empresa e o trabalhador não vai poder se alocar para tirar seu sustento, né, doutor? Exatamente. Fazer um bom senso aí. Tem que haver um consenso, porque se o empregador não tiver condição de pagar o 13º, a situação fica mais difícil. Doutor André Tenório, prazer imenso em receber o senhor aqui, que representa a SAF Consultoria em todo o interior de Pernambuco, na Avenida Oswaldo Cruz, esquina com a Manuel de Freitas, 6º andar, sala 604, 605. O telefone é 3727-3189 e o WhatsApp 81999520010. Doutor André, qual o tema da próxima semana? Na próxima semana era o assunto que eu iria falar hoje, eu substituí pela desoneração, que é a importância do projeto de marketing para as empresas, principalmente agora no final do ano, que todo mundo precisa vender mais e tem que ver a importância de um bom projeto de marketing para o aumento dessas vendas.
Importante demais o senhor falar isso aí, eu tenho uma massa comunicação e quem sabe o ouvinte aí não se interessa aí pelos meus trabalhos aí afora, né? Exatamente. Então a SAF oferece esse trabalho de projeto de consultoria de marketing, que a SAF faz o projeto de consultoria, apresenta as sugestões e as agências de publicidade principalmente, trabalham em conjunto para colocar em prática esse plano de marketing que é desenvolvido em conjunto com a SAF. Ok, doutor André, muito obrigado, tenha um bom dia. Na próxima quarta-feira a gente se reúne com um prefeito eleito aqui em Caruaru e novos 23 vereadores para compor a Câmara a partir de 23 a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Eu agradeço mais uma vez a participação aqui no Jornal Vanguarda e na próxima semana estaremos aqui. Desejar que domingo tenhamos um bom dia de eleição, que tudo transcorra em paz e que a gente consiga eleger o que for melhor para Caruaru, tanto em termos de prefeitura quanto de Câmara de Vereadores. Verdade, doutor. E é importante o caruaruense se mobilizar, votar, porque as coisas estão difíceis e se a gente se omite de votar, depois fica difícil para a gente querer cobrar. Então, a eleição de vereador, a eleição de prefeito, a eleição mais próxima do cidadão, mais próxima do imposto que você paga, onde você vive seu dia a dia, é a sua cidade. Então, a mudança do país começa pela transformação que acontece em sua cidade. Então, vamos votar. O horário de votação está estendido, tem as normas de segurança dos tribunais regionais e do TSE, que é votar com máscara, levar sua caneta, enfim. Vamos fazer nossa parte, porque depois a gente tem a moral de cobrar. São 7 horas e 54 minutos. Queria agradecer demais a você, ouvinte da Caruaru FM, pela audiência de hoje. Você está ouvindo a reprise do Jornal Vanguarda. Daqui a pouquinho tem doutor André Tenório passando a limpo a questão da desoneração da folha.